Olá, graça e paz, Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus. Olha só, hoje nós estamos começando no horário, aleluia! Hoje estamos aí começando no horário certo, né? Sempre acontece um imprevisto, outro aí, sempre tem um contratempo, mas hoje Deus preparou essa oportunidade para que a gente começasse no horário. E hoje estamos aqui, claro, nesse momento maravilhoso, abençoado por Deus. E hoje, de repente você pode pensar assim, pastor, mas hoje não tem culto de oração? Tem culto de oração. Tem, os irmãos possivelmente estejam lá na igreja, nesse culto de oração, mas nós estamos aqui juntamente com você, trazendo a palavra de Deus até você. A pastora tem o ministério dela, né? A gente tem aqui também algo para completar, então nós estamos alcançando outro grupo de pessoas. Sabemos que nem todas as pessoas estão conosco, e algumas pessoas estão em casa, aquela coisa toda ainda, né? Nesse processo aí tão difícil que a gente está passando. Então nós estamos levando esse momento de oração, esse culto de oração, né? Até as pessoas que não podem vir à igreja, né? Que não podem não, que não querem vir, mas que não podem vir por uma dificuldade ou outra, tá bom? Então estamos nós aqui também na segunda-feira. E terça, estudo de Atos, e quarta, enfim. Mas a questão é que hoje estamos aqui também trazendo a palavra de Deus até você. Agora exatamente 8 horas da noite, estamos aí trazendo a palavra de Deus para você. Claro, hoje sendo um culto de oração diretamente aqui na Igreja Batista Shalom, aqui em Vila Helena. E então nós vamos aproveitar também para tratar especificamente desse assunto, oração, tá bom? Lembrando que, eu quero lembrar você, tá bom? Que toda segunda-feira tem culto de oração aqui na Igreja Batista Shalom. E se você não conhece a Igreja Batista Shalom, fica na rua Carlos Evasio, uma igreja abençoadíssima pelo Senhor, tá bom? Deus, a gente tem um carinho muito grande pelos irmãos aqui, e são pessoas assim muito amáveis, e assim, a igreja fica localizada a rua Carlos Evasio, número 21, no bairro de Vila Helena, na cidade de Sorocaba, tá bom? Então você pode procurar aqui o endereço, tenho certeza que você vai ter sua vida abençoada em nome de Jesus, tá bom? Nós estamos aqui com os braços abertos, como nós sempre falamos para os nossos visitantes, né? Assim como estamos com os braços abertos, também com o coração aberto aqui para receber todas as pessoas que chegam até este lugar. E tenho certeza que com você não vai ser diferente, tá bom? Os braços com certeza continuarão abertos e serão abertos para a tua vida, para te receber no nome bendito de Jesus, tá bom? Seja bem-vindo a esse lugar. Tem um lugarzinho para você também no nosso coração, mas com certeza em Deus também tem um lugarzinho para você. Há um lugar para você em Deus, tá bom? Mas nessa hora eu gostaria de estar aproveitando esse momento aqui para falar um pouco a respeito de oração. Como nós comentamos, é um estudo sobre oração, né? Assim como aqui, por exemplo, a oratória, a direção do trabalho de segunda-feira é. Primeiro os irmãos têm um bate-papo aqui, daqui a pouco a pastora faz uma leitura e fala um pouco a respeito do assunto oração, a importância de buscar a Deus. E até ontem estávamos tendo um testemunho aqui de um garotinho e estava falando a respeito da oração. Ele creu na oração, naquilo que foi ministrado, liberado sobre a vida dele, e ele foi abençoado pelo Senhor. Então, é liberado uma palavra, né, aqui pela vida da pastora, e também depois a gente faz a oração assim em conjunto aqui entre nós, né, uma breve oração. Depois a gente vai cada um fazendo a sua oração individual, tá bom? Cada um procura o seu cantinho, vai fazendo oração individual. Depois a gente se ajunta para a gente fazer ali nossa oração em conjunto, orando uns pelos outros, pelos ministérios, pelas igrejas, pelos bairros, enfim, pelos pastores, enfim. É assim que funciona a nossa culto de oração. Oramos pelas causas, né, das pessoas, que assim funciona, né, assim é o processo, né, do nosso culto de oração, tá bom? Então, se você não conhece, você tem o desejo de conhecer, Igreja Batista Shalom, rua Carlos Evasio, número 21, no bairro de Vila Helena, na cidade de Sorocaba, você é o meu convidado. Te espero aqui, tá legal? Tá legal então. Então, hoje segunda-feira, né, e vamos lá. Falando em oração, claro, eu quero chamar a sua atenção no bom sentido, despertar e destacar para você algo que está escrito, está relatado no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, principalmente aqui entre os versículos 1 ao 4. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículos de 1 ao 4. Irmãos, fala a respeito de um assunto assim muito, mas muito interessante. Sabe por quê? Porque mostra a importância de nós buscarmos a Deus nos momentos de adversidade. Pastor, mas sempre se busca a Deus em momentos de adversidade. Você sabia que muitas pessoas têm dificuldade de buscar a Deus em momentos de adversidade? Momentos de adversidade, muitas vezes, muitas pessoas recuam ao invés de buscarem realmente ao Senhor, porque elas se sentem fragilizadas. Então, nem todas as pessoas reagem da mesma forma. Então, a gente acha, né? Momentos difíceis, apertou, a pessoa busca. Nem todos. Muitos se constrangem
Muitas pessoas dizem assim, mas agora porque eu estou precisando vou na igreja, olha que chato, né? Só vai na igreja quando precisa. Você vê. Então tem pessoas que reagem de forma diferente, são os conflitos interiores, né? Então muitas pessoas elas reagem de forma diferente quando precisa de Deus ou não tão expressamente assim ter essa necessidade. Mas ou seja, nós entendemos justamente isso, né? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Há uma necessidade extrema de nós buscarmos a presença do Senhor, né? De nós estarmos aí firmados nele, tá bom, querido? Então por isso que eu te convido, né, para todos os dias, às 8 horas da noite, nós temos um trabalho aqui na nossa página no Facebook. Aliás, nosso canal no YouTube, perdão, página no Facebook já foi. Nosso canal no YouTube, toda dia às 8 horas da noite, seja uma ministração de uma palavra de Deus, seja um estudo, seja uma pregação, seja um louvor, seja, enfim, irmãos, todos de 8 horas da noite. Quando nós temos culto, daí nós vamos transmitindo o culto diretamente às 8 horas da noite. Mas de certa forma, às 8 horas da noite a gente está sempre por aqui, tá bom? Então você é meu convidado, tá legal? Então voltando aqui para o nosso assunto, para o nosso estudo bíblico, no livro de Atos, esse acontecimento foi quando Jesus ele foi ressuscitado, ele ressuscitou, e a igreja começou a crescer através ali da sua liderança. Tiago, Pedro, os irmãos de Jesus, né, Judas e tantos outros se levantaram ali como líderes, Deus levantou como líderes, e a perseguição começou, porque a encrenca dos judeus e das autoridades religiosas da época, os saduceus, os fariseus, né, era que o nome de Jesus não fosse pregado, não fosse anunciado, e que não se falasse a respeito desse Jesus que ressuscitou, tá? Deus abençoe sua vida, tá bom? Em nome de Jesus, você que está chegando agora, pode ir chegando, fica à vontade, tá bom? No final desse momento, a gente vai estar orando por todas as pessoas que participaram conosco, tá bom? Deus abençoe suas vidas em nome de Jesus, tá? Aí não se esqueça de compartilhar e deixar o seu joinha e seu like aí embaixo, tá bom? Então tá. Então, voltando aqui para o nosso assunto. O povo começou a ser perseguido, né, pelas autoridades romanas. E o que aconteceu? Aconteceu que eles começaram a buscar a Deus. Sim, claro, não deixaram de forma nenhuma de buscar a Deus. Porém, eles estavam meio que escondidos, né? Eles estavam escondidos numa determinada casa, e Pedro e Tiago foram mortos. Olha só, Herodes prendeu Pedro e Tiago, matou Tiago, degolou, arrancou a cabeça de Tiago fora. Aí o pessoal gostou, o povo gostou, a multidão gostou. Que eles falaram, Herodes então, para, né, mostrar que era o tal, o que ele fez? Ele falou, não vou nem matar Pedro hoje, Pedro eu vou deixar para outro dia, eu vou deixar para amanhã para dividir o espetáculo, né? Divide o espetáculo, um dia Pedro, outro dia Tiago, né? Olha só a maldade do homem. Aí o que aconteceu? Mal ele sabia, ele mal imaginava que Jesus já havia liberado uma palavra para Pedro, de que Pedro iria envelhecer. Pedro, quando você for velho, vão te levar por lugares onde você não quer ir. Ou seja, havia uma palavra liberada de Jesus sobre a vida dele, então ele não iria morrer. Essa era a certeza, acho que a única certeza que ele tinha, que ele não iria morrer tão cedo, porque Jesus precisava que cumprisse a palavra na vida dele. E sabemos sim, claro, que a palavra do Senhor não cai por terra, mas a palavra do Senhor cumpre o resultado para o qual ela é mandada. Isso aconteceu, querido, na vida de Pedro. Mas vamos trazer para cá, para os nossos tempos, para as nossas vidas. Olha só, irmãos, Pedro preso ali, guardado por 16 soldados. Só algemado a ele tinha 2 soldados. Então Pedro estava lá dormindo, irmãos. Quem é, irmãos, que estava ali jurado de pena de morte, irmãos, esperando chegar amanhecer o dia para morrer, e dormir com Pedro, irmãos? O homem estava dormindo que nem uma pedra. Nós sabemos que a preocupação muitas vezes tira o sono, não é? Mas aquele que descansa no Senhor, irmãos, tenho certeza que ele, com certeza, aquele que descansa no Senhor, ele realmente descansa sua mente, descansa de seu coração. É por isso que a palavra do Senhor, ela declara de uma maneira muito clara, ela diz de uma maneira muito clara, ali nas cartas, na carta de Pedro mesmo, né? Capítulo 5, que nós precisamos lançar a nossa ansiedade diante do Senhor. Por quê? Porque Ele é aquele que literalmente tem cuidado de cada um de nós. Ou seja, então nós precisamos, né, entender realmente que o Senhor Jesus, que o Senhor nosso Deus, Ele é a nossa segurança, que Ele é aquele que realmente nós podemos confiar, Ele é aquele que nós realmente podemos descansar, né? E você tem confiado em Deus?
Você tem esperado no Senhor? Você tem conseguido acreditar nas promessas, na palavra do nosso Deus? Então é muito importante que você continue acreditando, tá bom? Na oração que você faz. Pastor, eu acredito na oração que eu faço. Mas tem gente que ora e não acredita. Tem gente que ora e fica assim na dúvida, meu Deus, será? Não, a gente pode questionar em nós mesmos, puxa, quando será, né? O quando será não significa que você está duvidando, que você está mostrando que você não sabe o tempo. Você entendeu? É a diferença muito grande. Você está mostrando que você não sabe o tempo. E você fica, né? Será que é hoje ou será que é amanhã? Mas você sabe que a realidade, você sabe que aquilo que é de Deus vai se concretizar na tua vida. Mas quando se fala assim, será? Aí você está duvidando realmente daquilo que pode acontecer. Então são coisas assim totalmente diferentes, tá bom? Então tá. Então, voltando aqui para o nosso texto, voltando aqui para a palavra de hoje, que é a oração, né, da fé, né, oração em tempos de crise, oração em tempos difíceis. Então, aconteceu que a igreja, irmãos, estava recuada sim, mas a igreja não estava dormindo, a igreja não estava simplesmente acomodada, mas a igreja, ela estava orando. A igreja estava fazendo o quê? A igreja estava orando. Os romanos com fúria, cheio de fúria, os romanos querendo matar cristãos. Havia os romanos querendo matar cristãos, mas eles não se defendiam. Por quê? Os judeus não se defendiam. Por quê? Porque eles não podiam mudar as caras, porque o Império Romano é o que prevalecia na época. O sujeito não podia encostar um dedo no soldado romano que ele ia morrer com certeza. Então como é que a pessoa vai se defender? Então, ou seja, Roma querendo matar cristão. E um dos cristãos principais, que era um dos líderes da igreja da época, um dos cristãos principais, estava preso, guardado por 16 soldados. Irmãos, você acha que essa causa não era impossível? Meu Deus do céu, bota impossível nisso aos olhos dos homens, né? E o que eles fizeram? Eles estavam orando, eles oravam ao Senhor, eles oravam a Deus. Olha só que interessante. E eles, a partir do momento que eles apresentavam, né, suas orações a Deus, a partir do momento que eles clamavam ao Senhor, sabe, eles tinham algo assim, sabe, no seu coração. Mas vai acontecer algumas coisas assim que são bem interessantes nesse processo aí. E o que a gente espera aí quando a gente ora? O que a gente espera quando a gente clama? O que a gente espera quando a gente intercede por alguém? Nós esperamos, irmãos, que a pessoa seja liberta, amado. Nós esperamos que as pessoas elas sejam livres. Nós oramos, nós apresentamos nossa oração e crendo, claro, que as pessoas elas venham a ser livres. Esse é o motivo da nossa oração, esse é o motivo da nossa intercessão. Então acredite nisso, a igreja orava, a igreja ela clamava e daqui a pouco vai acontecer algo que você vai pensar assim, pastor, mas não pode ser uma igreja que reagiu dessa forma, acreditar, acho que oraram por orar simplesmente. Vamos lá. Aconteceu, querido, que eles começaram a orar, começaram a clamar, a apresentar essa causa diante do Senhor. Porque Deus ele tinha uma missão muito grande naquele tempo. Deus tinha uma missão muito grande naquela época. Assim, claro, como o Senhor tem uma missão muito grande nos nossos tempos, através das nossas vidas, através da minha vida e através da sua vida. Você que não entregou tua vida para Jesus, entrega, tá bom? Deus tem um plano e propósito para você. Se você já entregou tua vida para Jesus, mas não entendeu ainda o seu chamado, Deus tem um chamado para a tua vida. Na quinta-feira, nosso evangelista Felipe está fazendo um trabalho aqui abençoador. E o tema é: Deus tem um chamado para você. Ou seja, Deus tem um chamado. Ou seja, então entender o chamado que Deus tem para a sua vida. E isso é interessante, isso é muito importante. Quando a pessoa entende realmente o chamado de Deus para a vida dela, ela se encontra, ela simplesmente se encontra. Então olha só, vamos lá. E aconteceu, querido, que nesse meio tempo aí, né, eles orando, eles clamando, eles buscando, e daqui a pouco bate na porta. Alguém bate na porta. Mas o que será que é? Seria um soldado romano? Quem seria, irmãos? Igreja fugindo dos judeus. A igreja, sabe, sofrendo perseguição. Daqui a pouco alguém bate na porta, meu Deus. Aí uma menina vai atender, uma garotinha vai atender. E ela ouve a voz lá. Ela poderia ouvir a voz, soldado, abre a porta. Não, mas ela ouviu a voz dizendo que era Pedro. Ela foi e contou para as pessoas que estavam lá orando: Pedro está lá na porta. Eles não acreditaram muito nela, não.
Mas ela insistiu. Aí foram abrir e realmente era Pedro, e eles se alegraram. Agora, alguém pode perguntar assim para mim: pastor, mas como é que pode alguém estar orando, alguém estar buscando de Deus, e quando acontece aquilo na vida a pessoa não acreditar? Pastor, como é que pode um negócio desse? Me explica. Como é que a pessoa não acreditava? Não é possível, né? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. O que aconteceu foi algo extremamente sobrenatural. Olha, eles orando, Deus ele enviou a providência, um anjo de Deus foi lá, irmãos, o anjo do Senhor foi lá, entrou, tirou Pedro daquela prisão, diz: olha, calce as suas sandálias. Simplesmente tocou nas algemas, elas caíram por terra. Calce aí as suas sandálias, põe sua roupa aí e vamos, né? Vamos para fora. O anjo foi passando, irmãos, simplesmente as portas da cadeia foram sendo abertas. As portas ali daquela penitenciária romana foi sendo aberta, simplesmente. Olha só. E isso, irmãos, ali diante de Pedro. E Pedro simplesmente andando e acompanhando o anjo. Isso Pedro não poderia fazer. Deus fez. Irmãos, aquilo que nós não podemos fazer é Deus que faz. Aquilo que é impossível aos olhos dos homens é possível a Deus. Então aquilo que é grande demais, nós clamamos a Deus, porque Deus nos deu habilidades. E claro, as nossas habilidades precisamos utilizar sim elas para o louvor e para a glória do nome de Jesus. Isso é certo. Porém, nós sabemos muito bem que Deus nos deu habilidades, nós precisamos usar as habilidades. Aquilo que Deus faz, Ele faz, é impossível para nós. Mas aquilo que nós temos capacidade de fazer, claro, isso nós precisamos fazer. E é justamente isso que nós convidamos você. Mais uma vez, insisto, você que não conhece o trabalho da nossa igreja, Igreja Batista Shalom Vila Helena, cultos quinta, sábado e domingo, tá bom? Quinta e sábado, 8 horas da noite, domingo 7h30, Rua Carlos Evaso, número 21, bairro de Vila Helena, cidade de Sorocaba. Você que não conhece esse trabalho, venha conhecer. Eu tenho certeza que as portas também vão se abrir para a tua vida. As portas estão fechadas, as portas das cadeias até mesmo, elas podem se abrir para a tua vida. Nós precisamos clamar, buscar, invocar o nome do Senhor. Você é o meu convidado, tá bom? Então tá. Então o anjo ele simplesmente fez aquilo que Pedro não poderia fazer e deixou Pedro do lado de fora da prisão. Ou seja, a partir do momento que Pedro saiu do último portão para fora, daí ele poderia ir caminhando sem a ajuda do anjo, porque ele já estava livre. E lá nesse momento, exatamente, o anjo se ausentou dele. Por quê? Porque lá ele poderia fazer aquilo que qualquer ser humano pode fazer: vai para sua casa. E ele foi justamente procurar os irmãos que estavam orando, que estavam na igreja, que estavam na casa, né? Estavam intercedendo. E quando chegou lá, justamente aconteceu esse episódio. A menininha atendeu e não acreditaram muito não, mas daqui a pouco abriram essa porta e aí puderam se alegrar. Ou seja, deixa eu dizer algo para você, irmãos. Nós precisamos orar, ou seja, em tempos difíceis, em tempos de crise da nossa vida, nós precisamos clamar. A nossa resposta e a solução para as nossas vidas não está em nós criticarmos as autoridades, embora nós sabemos que muitas coisas deixam a desejar. Mas a resposta e a solução para as nossas vidas não está em nós criticarmos as autoridades, claro que não. A resposta, a solução para as nossas vidas não está em nós simplesmente, irmãos, questionarmos um, questionarmos outro, é claro que não. Mas a resposta e a solução para as nossas vidas está em nós orarmos ao nome do Senhor, está em nós clamarmos ao nome do Senhor, sabe? Deus, querido, Ele ouve a nossa oração. Deus, Ele ouve, querido, o clamor. Deus é aquele que responde às nossas vidas, tá bom, querido? Então, acredite nisso, ore a Deus, busque a presença de Deus, querido. Eu tenho certeza, querido, que Deus, Ele é aquele que vai abençoar a tua vida. Ele é aquele que vai abrir as janelas dos céus para você, tá bom, querido? A palavra do Senhor, ela diz aqui, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, versículo muito conhecido no meio do povo de Deus, claro, mas diz assim, olha só: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Isso diz o Senhor. Ou seja, então nós precisamos realmente buscar, clamar ao Senhor. A importância de nós estarmos na casa do Senhor, claro, se não podemos estar, como é, por exemplo, nos dias de hoje, muitas pessoas são do grupo de risco aí e preferem não estar. Irmãos, respeite o teu limite, tá bom? Respeite o teu limite e, claro, na oportunidade, vem estar adorando a Deus conosco. As portas do coração estão abertas. Tem aqui nossa álcool gel lá na frente, tem aqui também
distanciamento, tem aqui também o pessoal todo preparado para receber as pessoas que entram neste lugar, tá bom? O pessoal vem todo de máscara na igreja, ninguém tem o costume de vir sem máscara na igreja, claro que não. A permissão é para vir de máscara na igreja. Então, dentro dos limites, nós estamos aqui, claro, porém, se você tem a oportunidade de vir à igreja, vem, põe máscara e venha na igreja adorar o Senhor. A pessoa vai no mercado de máscara, porque não pode vir na igreja de máscara, né? Então, olha só, olha a importância de nós estarmos na casa do Senhor. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Ou seja, claro, ele falando a respeito da magnitude do templo e da inauguração do templo, da importância da oração no templo. Claro que sim, mas é extremamente importante, querido, que você realmente venha à casa do Senhor, porque, irmãos, é interessante nós estarmos na nossa casa, ainda que buscando a Deus, sim, claro, mas quando estamos na casa do Senhor, nós estamos fazendo justamente como essa igreja, como esse povo, estava buscando em comunhão, estava buscando em grupo de pessoas, onde uma pessoa incentiva a outra a buscar. O maior incentivo que nós temos a orar a Deus, qual é? O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não temos incentivo maior que esse, porque esse é o incentivo que nós temos. Por quê? Porque Jesus é o motivo da nossa razão, da nossa canção, do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa entrega. Sabemos sim, claro, disso. Porém, sabemos também, querido, que uma pessoa, sabemos que motiva a outra, claro, sabemos que é do poder da influência, né? Sabemos muito bem disso. Você que trabalha com marketing, coisas assim, você sabe muito bem disso. E nós estamos falando assim porque nós divulgamos o Evangelho, nós também, de certa forma, trazemos, né, a importância tanto de falar com Deus, mas de falar com Deus no lugar onde o nome dele é invocado, em especial, tá bom? E aqui continua falando, né, de hoje em diante meus olhos estarão abertos às orações feitas nesse lugar, e escolhi e consagrei esse templo, para que o meu nome esteja nele para sempre, e os meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Ou seja, claro, hoje nós somos chamados de templo do Senhor, mas existe um momento, um lugar onde o Senhor separou para que o nome dele fosse buscado e adorado, claro que sim. O salmista mesmo diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Vamos voltar esse versículo do outro lado, vamos mostrar a outra face desse versículo. Se eu me alegro quando eu vou na casa do Senhor, então quando eu não vou na casa do Senhor, eu vou sentir uma tristeza e um entristecimento muito grande. A tristeza vai estar no coração daquele que não está na casa do Senhor. Então você percebe que existem os dois lados da história, né? Então, querido, é muito importante que na oportunidade você esteja, né, na casa do Senhor. É muito importante que na oportunidade você realmente busque do Senhor, porque Ele, eu tenho certeza que tem o melhor preparado e programado para a tua vida. Mas vamos lá, vamos voltar para a história aqui desse processo de libertação, porque foi um processo de libertação. E o processo de libertação, querido, não é simplesmente no caso de Pedro aqui, era processo de libertação de prisão, literalmente prisão, né? Prisão física, né? Porque o interior dele estava livre, porque era um homem de Deus, era um homem já usado grandemente por Deus, mas era um processo de libertação física, onde ele precisava ali, claro, sair dessa prisão humana, porque Deus tinha um chamado para a vida dele. Então ele recebeu a ajuda dos céus para isso. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus tem um plano, quando Deus tem um propósito, quando Deus tem um projeto, um trabalhar na nossa vida, e os homens interferem, querido, ou muitas vezes nós nos sentimos impotentes para realizar, você sabe o que acontece? Deus, Ele manda ajuda dos céus para nós. Pastor, como que é isso? Aconteceu um fato isolado na vida de Pedro. Negativo. Muitas e muitas vezes acontece isso. Nós encontramos na história de Josafá, quando vários reinos se levantaram e ele ficou sem saber o que fazer, e ele ficou desesperado, e um garoto levantou no meio da congregação e diz assim: diz o Senhor, essa guerra você não vai ter que pelejar, mas essa guerra é minha, essa batalha é minha, faz isso, põe o pessoal do louvor na frente e tal. Deu as estratégias para ele lá, ou seja, o próprio Deus venceu a batalha para ele. Você entendeu? Então, querido, Deus, ele traçava batalhas, traçava estratégias juntamente com Davi, sabe? Deus, querido, deu tantas vitórias para tantos homens de Deus, naquilo que eles não poderiam fazer sozinhos, naquilo que eles não poderiam fazer diretamente com as suas próprias mãos. E o que nós entendemos, querido? Nós somos limitados, é por isso que nós precisamos, é por isso que nós carecemos, nós necessitamos da presença do Senhor, é por isso que nós precisamos, nós necessitamos da mão dele estendida sobre as nossas vidas, tá bom, amado? Glória a Deus. Então,
Quando nós entendemos isso, querido, quando nós entendemos a necessidade realmente de nós estarmos na presença do Senhor, então, como eu estava dizendo, muitas pessoas são libertas, sim, de espíritos malignos e aquela coisa de possessão e tal, mas muitas pessoas precisam ser libertas, muitas vezes delas mesmas, sabe? E eu creio que o maior prisioneiro que existe de alguma pessoa, eu creio que não é Satanás, porque ele já foi vencido lá na cruz do Calvário. Nós só precisamos tomar posse daquilo que Deus tem para as nossas vidas, e ele vai ter que se sujeitar a nós. Vamos resistir a ele, ele vai se sujeitar a nós em nome de Jesus. Mas eu creio que o maior prisioneiro da pessoa é ela mesma. Sabe por quê? Porque Jesus já venceu Satanás lá na cruz e deu autoridade para nós, só que ele não deu autoridade para nós sobre nós mesmos. Esse nós precisamos vencer a cada dia. Você entendeu? Então, por isso que muitas pessoas elas não conseguem vencer elas mesmas, e o velho homem sempre se levanta e sempre se aprisiona dentro de si mesmo, sabe? E muitas vezes diz que não tem força para lutar e não quer vencer, diz que não vai vencer, mas ele diz isso, mas Deus não disse isso. Deus já disse lá na sua palavra que ele nos fez mais que vencedores. E ele disse: olha, eu venci o mundo, sempre nos incentivando também a vencer o mundo, da mesma forma que Jesus venceu o mundo, tá bom? Então o Senhor dá estratégias para que nós venhamos a vencer, através das buscas, através do clamor, através da oração. E como é que Jesus venceu o mundo? Me fala como é que Jesus venceu o mundo. Jesus venceu o mundo através da oração. Jesus era um homem de oração. Jesus passava madrugadas orando, noites orando. Por exemplo, um fato muito conhecido, e foi por causa da oração que aconteceu, foi quando Jesus, certa vez, ele despediu seus discípulos para que eles pudessem atravessar do outro lado, porque ele tinha um plano, tinha um projeto lá para libertar o gadareno, enfim. Falou: vamos atravessar do outro lado. E nessa é outra passagem. Falou lá: vamos atravessar do outro lado. E ele ficou despedindo a multidão ali. E algumas traduções dizem que ele obrigou os discípulos a ir de barco. Enquanto isso, ele ficou despedindo a multidão. Daqui a pouco ele subiu para orar. Olha a estratégia de Jesus: subiu para orar sozinho. Subiu para orar, e de madrugada, lá na última vigília, na madrugada lá, Jesus então saiu do momento de oração. Significa que Jesus era um homem de oração. As vitórias de Jesus, embora ele estivesse na natureza de Deus, as vitórias de Jesus eram conquistadas aonde? Nas suas orações, através das suas buscas a Deus. Então, ele já nos dá a estratégia logo de cara, que nós podemos vencer através da nossa oração, através da nossa busca, através do nosso clamor. Então, olha só. Então, aconteceu que nós entendemos que Jesus, ele teve, sim, claro, esse momento. Daí ele saiu andando, ele saiu caminhando sobre as águas, né? E quando Jesus caminhando sobre as águas, estava acontecendo ali um vendaval. O mar estava nervoso, o mar estava muito bravo, açoitando ali o barco de um lugar para o outro, e eles desesperados. Daqui a pouco eles olham, eles enxergam, sabe quem? Um suposto fantasma. Você conhece a história, talvez, eu creio que você conhece. Eles imaginaram ali ser um fantasma. Bom, não vou entrar muito na questão histórica, né, em alguns fatos. O meu estudo, que eu tenho no canal Teologia Simples, mostra lá, fala a respeito da história dos zelotes, né? Eu falo sobre os saduceus, os fariseus, essênios, os zelotes, tem tudo sobre Deus, tem vários estudos lá. Meu canal Teologia Simples, aqui mesmo no YouTube. Mas enfim, se cria que muitos dos zelotes matavam soldados romanos, e muitos matavam e jogavam nos rios, e principalmente no mar ali da Galileia. E por que eles faziam isso? Por que jogavam nos rios? Porque não era para não sobrar vestígio de nada, nem nada para que testemunhasse, nem para que ficasse sombra para que viesse a descobrir quem é que fez aquilo. Os romanos vinham para cima, claro, os romanos torturavam sem medo, sem dó. Então, se imaginava, a crença na época era que naquele lugar tinha fantasma. Se morreu gente ali, morrendo de monte, sempre morria gente ali, é porque tinha, né, fantasma, é claro, se morreu gente porque tem fantasma. Se imagina, se crê nisso. Então, quando de madrugada, tempestade, e alguém de branco andando sobre as águas, mano, que vai pensar o quê? Né? Andando sobre as águas, nunca tinha visto isso na vida. Andando sobre as águas, é claro que pode ser fantasma, não, né? Aos olhos de muitos, né? Mas nós sabemos que isso não existe. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que a ordem de Deus para os homens é morrer uma só vez e vindo depois disso o juízo. Sabemos muito bem que não existe essa questão de fantasma, entrar na questão do mundo espiritual. Mas enfim, Jesus estava ali andando, caminhando sobre as águas, contrariando até a natureza. E aí foi que, né, Pedro disse, né, Jesus disse: sou eu, não temo, sou eu.
Pedro tomou a frente e disse: Senhor, se és tu mesmo, mande que eu vá ao teu encontro. Jesus disse: então vem. Aí ele começou a andar, aquela passagem que nós conhecemos muito, e quando ele passou a duvidar, começou a afundar nas águas e clamou a Jesus, Jesus levantou ele e foram os dois seguros para o barco. Ou seja, mas o que nós entendemos? Através da oração, através da busca, através do clamor, se conquista a vitória, né? Se conquista a vitória. Então o Senhor, Ele tem nos ensinado por muitas e muitas vezes, né? Nós podemos vencer e vencer e vencer a partir do momento que nós clamamos, a partir do momento que nós buscamos a presença desse Deus que é poderoso, tá bom, querido? Então o Senhor, Ele liberta, o Senhor, Ele cura, o Senhor, Ele sara, o Senhor, Ele abençoa, o Senhor transforma, o Senhor, Ele restaura, mas através da nossa oração, através da nossa intercessão. De repente, irmãos, algumas pessoas pensam assim: tal pessoa às vezes não vem na igreja porque não quer, ou a igreja está aqui, a igreja não saiu do lugar. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Você que é um orador, você que é um intercessor, nós que trabalhamos com pessoas, é interessante, claro, nós conhecemos um pouco a respeito de pessoas. No meu caso, no meu mundo profissional, meu lado profissional, eu trabalho com máquinas, mas eu preciso conhecer sobre as máquinas, preciso conhecer sobre programas das máquinas, enfim. Eu preciso conhecer um pouco sobre aquilo que eu estou fazendo. Mas quando nós falamos a respeito de pessoas, nós precisamos, sim, claro, conhecer um pouco sobre pessoas, sim, claro, o mínimo, né, sobre pessoas, porque é com pessoas que nós trabalhamos. Então, quando nós falamos nisso, né, nem todas as pessoas elas vêm à igreja porque elas não querem, né, muito pelo contrário. Nossa, se eu sei que tem algo bom aqui, essa comparação que eu sempre faço com os amados, se eu sei que tem algo muito bom aqui e eu não busco, alguma coisa tem de errado. Porque normalmente nós temos nós somos propensos a buscar aquilo que é bom para nós. Isso é muito comum, nós buscarmos algo que é bom para nós. Então, se isso não acontece, é porque alguma coisa tem errado. Como diz, tem coelho e se mata, tem uma coisa errada. Então, significa que, né, no mundo espiritual, está agindo por trás disso, está trazendo um desânimo, está colocando um empecilho, colocando uma dificuldade, colocando um obstáculo. Porque a pessoa muitas vezes ela se sente fraca e ela não consegue se livrar daquilo, não consegue se libertar daquilo para poder então buscar Deus. Então precisa exatamente das nossas orações, precisa exatamente das nossas intercessões, para que realmente essas barreiras caiam por terra, para que a pessoa ela possa realmente buscar a Deus, para que essa pessoa possa realmente vir à casa de Deus, e aqui onde nós nos ajuntamos, clamamos, intercedemos, aqui nós abençoamos uns aos outros, ela sai fortalecida. Então nem todas as pessoas elas dizem não para Deus e nem não para Jesus porque elas não querem, mas muitas são enfraquecidas, muitas o Satanás lança aí os seus demônios, lançam setas, né? Setas, dardos inflamados, aquelas coisas ruins nas suas mentes, nos seus corações, e muitas pessoas começam a achar que igreja não vale a pena, igreja é bobeira, igreja sou eu mesmo, eu posso ficar em qualquer lugar. Irmãos, setas inflamadas, acesas ali de Satanás, ou seja, buscando trazer enfraquecimento, ou seja, mas muitas pessoas elas ficam aprisionadas. Eu sempre disse isso aqui na igreja, muitas pessoas elas ficam aprisionadas dentro de seus próprios lares, Quantas são as pessoas, irmãos, que quando chega exatamente no horário do culto, irmão, desculpa a expressão, eu sou caipira, eu sou paranaense, eu sou do mato, uma dor de barriga, chega a gente em casa, irmão, acaba a água, acaba a energia, não dá para tomar banho, não dá para vir à igreja. Irmão, sei lá, acontece alguma coisa, filho fica doente, criança começa a chorar, acontece um imprevisto e tem que levar no médico, uma pessoa acaba não vindo na igreja. Cada dia acontece uma coisa diferente. E se do lado oculto, irmão, se do lado do mal se percebe isso, o inimigo começa a trabalhar exatamente nesses pontos, porque ele sabe aí que ele precisa atuar, para que assim ele consiga manter essa pessoa longe da presença de Deus, longe do fortalecimento. A pessoa não é fortificada, não é restaurada. Você entendeu o que acontece assim no outro lado, do lado espiritual? Uma malignidade muito grande, você está entendendo? Então é muito importante nós conseguirmos libertar disso, porque isso também faz parte do processo de libertação, sabe? Nós libertarmos daquilo que é ruim, né? E nós realmente nos achegarmos realmente àquilo que é o Senhor, né? Nós realmente conseguirmos essa vitória. Eu chamo de cada vez que nós conseguimos nos achegar à presença do Senhor, a igreja, né, a casa do Senhor, eu chamo, vamos dizer assim, de uma vitória, sabe? Porque muitas pessoas são vencidas dentro dos seus lares. Muitas pessoas são vencidas por novelas, muitas pessoas
são vencidas, sabe, por qualquer outro atrativo, sabe? E muitas vezes, né, nós entendemos que o culto é tão rápido, né? 1 hora e meia no máximo, culto. Mas às vezes para vir à igreja o tempo é sempre curto. Olha a estratégia do maligno para orar. Às vezes o tempo é tão curto, mas às vezes fica o dia e noite praticamente com a TV ligada, parado olhando para aquilo que está passando lá, e aí não acha tempo curto. Então você percebe que coisas do mundo espiritual, e a pessoa muitas vezes vai enfraquecendo, ela vai perdendo a visão do céu, a pessoa vai perdendo a visão celestial, sabe, aquela coisa ardente que ela sentia um tempo atrás, a pessoa não sente mais. O que pode ser, sabe? O que pode ser? Às vezes algumas pessoas falam assim: não, mas eu sou esperto, sou inteligente. Irmãos, Satanás é muito mais esperto do que qualquer pessoa que nós, muito mais que nós aqui. O que nós temos é a graça e a unção de Deus sobre as nossas vidas. Mas esperteza, irmãos, desculpa aí, não falta para ele não. Então, já que ele é esperto também, o que nós precisamos é o quê? Nós precisamos tomar estratégias, nós precisamos de estratégias para as nossas vidas, tá bom? Precisamos dessas estratégias aí, e para que então nós, nesse tempo, né, nessas estratégias de Deus, nós venhamos a sair mais que vencedores em nome de Jesus, tá bom? É por isso que eu sempre convido os amados a estarem conosco na nosso culto de oração, né, toda segunda-feira às 8 horas da noite. Hoje, por exemplo, eu estou aqui com você, ao vivo, online, mas está acontecendo ali o culto, o pessoal está orando, o pessoal está buscando, clamando a presença de Deus. Sabe por quê? Clamando a presença de Deus pelo nosso bairro, clamando a presença de Deus por pessoas enfermas, seja na igreja ou fora da igreja, clamando a presença de Deus, por quê? Para que pessoas venham deixar cair suas escamas e venham se achegar a Deus, venham se converter ao Evangelho, sair do comodismo, justamente, pessoas sejam libertas das drogas, pessoas sejam libertas de toda a maldição que foi lançada um dia sobre elas e muitas vezes nem elas sabem. Sabe aquelas brincadeirinhas, maldito, um tempo atrás o pessoal tinha um hábito de chamar outro de maldito, né? Ou maldito, né? E a pessoa ria, achava engraçado, né? Mas a palavra, irmãos, ela surte efeito no mundo espiritual. Essa palavra, ela vem carregada com peso espiritual. No momento oportuno ela acaba se cumprindo. Então toda palavra nós precisamos analisar ela, filtrar ela. Não vem de Deus: opa, isso aqui tem um peso, isso aqui tem algo que não é bom, eu preciso ter discernimento para isso, então eu preciso repreender, eu preciso rejeitar e mandar embora em nome de Jesus. Então é muito importante, extremamente importante, nós podermos estar na casa do Senhor para estar exatamente atentos a isso. E onde nós aprendemos isso? Na casa de Deus, com as pessoas que estão de Deus, estão ali para instruir nossas vidas, justamente isso. Temos aqui na igreja várias pessoas que são capazes, são aptas para estar instruindo, e justamente nós estamos aqui para instruir a vida das pessoas que se achegam até este lugar, instruir a vida de pessoas que vêm até essa casa de oração, até a casa de Deus, para que nós possamos estar juntos ali. Às vezes a pessoa, irmãos, ela não tem força para orar, às vezes a pessoa não tem condição para orar, então a gente junta aí nossas forças para que a gente possa estar intercedendo junto. Por exemplo, antes de eu estar encerrando aqui essa programação no meu canal aqui, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar orando por todas as pessoas que justamente isso, não tem força para orar, não tem muitas vezes condição para orar. A gente vai estar orando juntos, apresentando juntos essas causas. Eu tenho certeza que Deus vai agir com mão forte, tenho certeza que Deus vai agir poderosamente sobre a tua vida. Você que crê, tá bom, querido? Você que crê, você que acredita, tem certeza que Deus vai liberar algo do céu para a tua vida nessa hora. Você que está nessa mesma visão, tá bom? Assistindo, compartilhando e deixando sua participação, tem certeza que Deus tem algo grandioso para a tua vida no nome de Jesus, tá bom, querido? Então, a libertação aconteceu naquele tempo, a libertação aconteceu justamente, e todos puderam se alegrar, todos puderam testificar, eles puderam acreditar realmente que aquilo que é possível, impossível ao homem, para Deus é tudo possível, ou seja, não há impossível para o Senhor. Isso, irmãos, não é simplesmente aqui no Novo Testamento, mas já aconteceu lá no Antigo Testamento com Abraão, quando, por exemplo, houve aquela promessa, né, de um bebê, de uma criança para Abraão, e só que Abraão já estava ficando velho, Abraão estava adiantado em idade, já tinha passado já vários anos, e agora, como se não bastasse Sara ser estéril, ainda era avançada em idade. E Abraão também, os seus órgãos amortecidos, enfim, acabou, irmãos, acabou a esperança do homem. E Deus esperou justamente acabar a esperança do homem, humanamente falando, suas forças. Para quê, irmãos? Para Ele mostrar que Ele é o grande eu sou,
que Ele é o Todo-Poderoso, tá bom, querido? Não confie somente nas suas forças, mas creia que além das suas forças existe a mão poderosa de Deus que pode agir, que pode atuar por você. Então clame a Deus e busque o favor dele sobre a tua vida, tá bom, amado? Então, aí foi que quando o anjo falou, né, olha, daqui a um ano nós vamos vir aqui e Sara vai dar à luz à menina, e a Sara riu atrás da porta. E o anjo repreendeu, claro, né, a Sara, enfim, mas a questão é que Deus disse: há alguma coisa impossível para Deus? Olha a palavra do anjo, irmãos. Há alguma coisa impossível para Deus? Há alguma coisa que Deus não possa fazer? Não, claro que não. Irmãos, Deus, Ele é o Todo-Poderoso e Ele é perfeito em todas as suas obras, em tudo aquilo que faz. Ou seja, Deus, Ele é magnífico, ou seja, aquilo que Deus fala acontece. Mas a questão é, irmãos, e aí que eu quero chegar, tanto naquela história que eu comentei com você, que está escrito lá em Atos capítulo 12, como também que nessa história de Abraão. E muitas pessoas, quando leem a Bíblia exatamente nesse tempo de hoje, o que elas falam? Elas falam assim: pastor, o pessoal é incrédulo, né? Não sei como é que foi chamado o pai da fé, o cara é incrédulo. Não sei como é que foi apóstolo Pedro, apóstolo, homem incrédulo, né? Não creu, afundou na água. Esse povo, não sei como é que foi chamado de liderança de igreja, ora, mas não acredita. Deixa eu falar uma coisa para você então. Deixa eu te falar uma coisa. Quando nós estamos fora da situação e o nosso sentimento não está ali diretamente ligado àquilo, irmãos, nós só estamos com informações, nossa reação é uma. Mas quando nós estamos envolvidos na situação, o nosso sentimento está ali envolvido com aquilo, irmãos, a história é outra, totalmente diferente. Vou contar um testemunho para você. Vou contar uma parte clara do testemunho para você, porque assim, é um pouco longo. O testemunho da nossa vida dá um livro. Mas olha, aliás, vários livros, né? Mas olha só, vou contar uma parte do testemunho para você. Nós não podíamos ter filhos, né? Vou resumir, achatar, compactar e trazer para você. Nós não podíamos ter filhos e nós oramos a Deus para que Deus viesse a nos abençoar. Mas nós não queríamos simplesmente ter filhos, só que assim como qualquer pessoa tem filho, tem um filho, eu estou carregando no braço e também tem filho. Não, a questão não era essa. Não queríamos ter filho para isso. Nós queríamos ter filhos, em primeiro lugar, para nós apresentarmos eles diante do Senhor, nós prepararmos nossos filhos para Deus. Esse era o propósito, esse era o plano, nosso voto, nosso pacto, nossa aliança ali com Deus. Bom, e assim foi. E nós até comentávamos, não faz diferença se for homem, se for mulher, menino ou menina, tanto faz. A questão é que venha com saúde, porque nós precisamos de saúde para fazer a obra de Deus, e também porque nós queremos entregar e preparar ele para o altar. Com 6 meses de idade, irmãos, eu comprei a coleção do Antigo Testamento todinha. Na época era aquelas fitas de videocassete, sabe aquelas fitas VHS, você põe no videocassete assim? Então, eu comprei o Antigo Testamento todinho para minha filha. E eu colocava ela assim de frente à TV e ela ficava olhando assim, ela não entendia nada aparentemente, porque a palavra de Deus ia entrando claro, aos poucos ali na mente e no coração dela. Mas eu ficava com ela ali de frente à TV todinha, acabava uma fita eu colocava outra, acabava outra eu colocava outra, mas ela assistia ali o Antigo Testamento todinho juntamente comigo, ela no meu colo. Ou seja, é para isso que nós queríamos, programar e preparar nossos filhos para Deus. É o que a Bíblia diz, inculcar, né? Olha só, mas que interessante, quando nasceu a Ana Paula, guarda isso no teu coração, muito forte, tá? Isso é muito forte. Aí quando nasceu a Ana Paula, o Paulo Vitor, eu participei todo assim do nascimento dele, e estava também, eu tirei fotos lá na hora, né? Acompanhei todos os cortes, a hora que ele saiu, a hora que ele tirou ele, enfim, acompanhei tudo lá, cesárea, porque os dois foram cesáreas. Mas aí então a Ana Paula, com relação ao nascimento dela, minha esposa até então, eu estava lá embaixo, né? E não participei diretamente desse momento, mas olha o que ela contou. Eu cheguei perto dela, a primeira coisa que ela me contou, assim, toda emocionada, assim, de gratidão, né, daquilo que Deus tem feito. Mas olha só o que aconteceu. Aconteceu que tinha uma mulher assim que estava chorando. Ela estava com a criança no colo, com a Ana Paula no colo, né, esperando eu chegar para poder, né, a gente ir embora, liberar para ir embora. E ela com a criança, com a Ana Paula no colo, ele com cuidado de uma mãe para um filho, né, claro. Mas ela olhou do lado, tinha uma mãe chorando muito, irmãos, tinha uma mãe chorando muito, muito, muito mesmo. Sabe aquele choro desesperado que não adianta consolar, aquele choro de dar soluço? É choro mesmo. Parece que é pior se tentar consolar, que você vai começar a lembrar algumas coisas e parece que é pior ainda. Então, aquela coisa de interceder, sabe? Ou pelo menos estar ali do lado, só
Se a pessoa quiser falar alguma coisa, tudo bem, se não, guarda. Deixa a pessoa no momento dela ali, tá? Reservado ali, deixa a pessoa ali. Às vezes a tua presença ali em silêncio às vezes é melhor. Mas enfim, a mulher estava chorando e soluçando, chorando, desesperada, agoniada. E a esposa ficou incomodada. Falou assim: moça, o que aconteceu? Eu posso ajudar? Né? Aconteceu alguma coisa? Alguma coisa eu posso fazer por você? Falou assim: não, você está aí com a sua filha no seu colo, né? Mas o meu filho, ele nasceu, né? E ele nasceu morto, nasceu e morreu. Nasceu já falecido, moço, nasceu morto, na hora do parto ali. Mas o que nós entendemos nisso, irmãos? O que nós entendemos nisso, irmãos? O que nós vemos, o que nós enxergamos nisso, irmãos? Olha aqui, o que nós enxergamos nisso, irmãos? A mão de Deus, irmãos, o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Então como é que não vai se viver uma vida para Deus, com um Deus tão presente assim, irmãos? Como que diz, segura o teu, porque eu tenho um compromisso e tenho aliança contigo. Porque houve oração, porque houve busca, porque houve clamor, sabe? Porque houve joelho no chão, houve lágrima no chão, em favor de uma criança. Ou seja, uma criança que não era simplesmente para preencher o espaço da família, mas uma criança para estar no altar, uma criança adoradora ao nome do Senhor. Com 7 anos, a Ana Paula, 6 para 7 anos, começou a fazer aula de teclado, né? Hoje ela tem 17 anos, toca teclado, que é uma benção. A questão musical é uma das principais, assim, nesse sentido, né? Que fazem parte aqui do trabalho aqui na igreja, né? É uma das músicas principais aqui da igreja, uma das que está sempre com a gente e nós sempre podemos contar. Pessoa abençoada, sabe? Uma pessoa assim que é fácil de lidar, né? Uma pessoa até mesmo que maleável, né? Sensível, né? Aquilo que a gente fala, as coisas de Deus, ora a Deus, lê a Bíblia, ela sempre está lendo livros. Ou seja, irmãos, o que nós entendemos, irmãos? Nós entregamos para o Senhor. Então, a partir do momento que nós fizemos essa entrega, ela não pertencia mais a nós. Claro, sim, nós vamos cuidar, porque a criança não sabe se cuidar sozinha. Então a gente vai cuidar, como Jesus, por exemplo, filho de Deus, no seu original, sim, claro, mas precisou dos cuidados do pai, sim, humanamente falando, porque ele veio na forma humana. Mas é como, por exemplo, nós cuidamos, tudo, educamos, né, a Ana Paula, porém, ela já estava sido entregue ao Senhor. Ela não é nossa, ela é do Senhor. Ela é do Senhor. Deus sabe o que Deus tem preparado para ela. Nós oramos sempre e colocamos diante do Senhor os nossos filhos, tanto a Ana Paula como também o Paulo Vitor. Ele é nosso nosso baterista aqui na igreja, um dos bateristas aqui da igreja. Ou seja, é baterista, é o que tira foto aqui, faz gravação aqui, ajuda a gente em tudo quanto é canto aqui. Ele é o cara que dá força para nós, né? Supre aqui a necessidade também. Mas, ou seja, irmãos, família no altar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, promessa de Deus para nós. Nós precisamos fazer uma entrega. Entrega, irmãos, através da oração, através da intercessão. Muitas pessoas que estão me vendo hoje estão orando por suas famílias. Muitas pessoas que estão nos assistindo hoje estão intercedendo ali para que suas famílias sejam salvas, para que suas famílias pelo menos estejam envolvidas com as coisas de Deus e com a obra de Deus, mas muitas vezes não conseguem, irmãos. Irmãos, faz um pacto com Deus, faz uma aliança com Deus, faz um voto com o Senhor, sabe? E assumindo, realmente tomando posse disso que Deus tem para a tua vida. Porque Deus, ele tem o melhor para a tua vida. Deus, ele tem o melhor para ti, sabe? E Deus tendo o melhor para ti, querido, quando você entrega realmente, irmãos, algo nas mãos dele, é como, por exemplo, a vida de Jefité, por exemplo. Só vou citar um dos muitos exemplos, a gente pensa que são muitos exemplos. Por exemplo, a vida de Jefité. Causa difícil, causa impossível. Como é que eu vou vencer? Eu fui expulso da casa dos meus pais, da casa do meu pai, aliás. Poxa, porque era filho de uma prostituta. Pai importante, mas filho de uma prostituta. Meus irmãos invejavam. E agora querem me chamar porque precisam de mim. Mas espera aí, vou liderar o exército agora. Mas espera aí. Aí ele viu que o negócio era impossível. Ele viu que era grande demais. Ele pediu algo, sim, só se eu for líder de vocês. Mas ele viu que era grande demais isso. Quando ele percebeu, quando ele entendeu que isso era grande demais para ele, o que ele fez? Senhor, preciso do Senhor. Mais uma vez, Senhor. Olha para mim, Senhor. Volte seus olhos para mim. E aí, o que ele fez? Ele fez um voto com Deus. Senhor, se o Senhor me der vitória, Senhor, nessa guerra, nessa batalha,
se o Senhor me fizer mais que vencedor, Senhor, se o Senhor me fizer vitorioso para eu liderar aquele grupo e também para eu vencer as batalhas, aquilo que me vier à porta da minha casa, em primeiro lugar, quando eu vier, a primeira pessoa que vier, ou que me vier primeiro, eu vou oferecer a Ti. Não vamos entrar nessa questão de voto, mas a questão é que o pacto que Jefté fez e a conquista que ele recebeu diante do Senhor, ou seja, então nós entendemos, querido, que há necessidade, sim, claro, de haver um momento de entrega, de busca, de oração, de clamor, né? Para ele fazer esse pacto, ele orou a Deus, ele clamou ao Senhor, né? Ele clamou ao Senhor, e nós entendemos, querido, que o Senhor, ele permite, guarda isso, eu estou para pregar, trazer uma palavra sobre isso por esses dias, mas eu quero adiantar algo aqui para você já. O Senhor, querido, nós entendemos por esse tempo e até mesmo pela nossa conversão, há 26 anos nós somos convertidos ao Senhor, e desde esse começo, o que nós entendemos? Nós entendemos exatamente isso, que muitas vezes o Senhor nos chama por lugares onde nós não vamos conseguir andar, justamente para Deus provar e para Deus mostrar o seu poder e a sua glória nas nossas vidas, irmãos. Mas como é que pode isso? Deus chama você para um lugar que você não quer, onde você não pode andar? Tá, então vamos para a Bíblia, Quando Paulo, o apóstolo Paulo, o irmão Paulo, ele orou ao Senhor para... Bom, mensageiro, a expressão que ele usava, mensageiro de Satanás, que os bofeteava, enfim, muitos levantam vários pontos, mas a questão não é essa, a questão é que ele orou a Deus para que o Senhor o livrasse desse mal. Ele chamava de um mal, ele chamava de mensageiro de Satanás, ele chamava de um mal que incomodava muito, sabe? Deus, e olha que Deus, através da vida desse homem, já havia curado, já havia liberto, já havia ressuscitado, já havia aberto olhos de pessoas, sabe, expulso o demônio, tanta coisa Deus fez através da vida dele, mas para ele foi diferente. Olha só, porque Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. Aí olha só, ele falou assim: Senhor, tira de mim, Senhor, esse mal. E ele orou ao Senhor por 3 vezes, sujeito orando, insistindo em oração ao Senhor. Você sabe o que o Senhor disse a ele? Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Opa! O que Deus falou? O que o Senhor falou? O que Jesus falou? O meu poder, ele se aperfeiçoa, ele se mostra na tua fraqueza. Ou seja, a partir do momento que você se mostra fraco, aí onde eu sou glorificado. O que eu disse para você agora há pouco? Muitas vezes o Senhor permite que nós estejamos em lugares onde possivelmente nós não vamos conseguir caminhar. Por quê? Porque justamente aí o nome do Senhor vai ser glorificado e o poder dele vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Olhando, voltando lá para o começo daquilo que nós começamos, da história de Atos capítulo 12, eles não poderiam ir de frente aos judeus, aos romanos, claro que não, eles iam ser todos mortos, iam todos para o paredão, mas a questão é que eles não poderiam ir lá diretamente aos romanos. O que eles fizeram? Eles buscaram ao Senhor. O poder de Deus se aperfeiçoou onde? Na fraqueza deles. Deus foi lá e Deus mostrou que Ele é Deus. E Deus se move, e Deus age, e Deus atua através de oração, através de busca, através de intercessão. E é para isso que eu te convido. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, oração e intercessão aqui na Igreja Batista Shalom, Rua Carlos Evaso, número 21, Vila Helena, Sorocaba. Você é o meu convidado aqui na Zona Norte. Quinta-feira temos um culto abençoadíssimo. Você tem um chamado, essa campanha, esse propósito que o evangelista Felipe está fazendo. Sábado, 8 horas da noite, tem louvor, adoração, palavra, culto abençoado pelo Senhor. Domingo, todo domingo, 7h30 da noite, tem culto da família. Você é o nosso convidado. Mas você pode ter certeza disso, querido, que a presença de Deus, que alguém que sinta lá na porta, você pode ter certeza que ele é buscado através de oração, através de clamor, através de jejum, através de intercessão. E nós sempre oramos, Deus, cada pessoa que entrar por essas portas, Deus, que elas venham sentir o impacto do Senhor, que a estrutura delas venha a ser abalada, que elas venham sentir o toque do Senhor, que elas venham sentir, Deus, oh Pai Santo, a tua ação, o teu agir, o teu mover, que elas venham, Deus, ser transformadas, Pai, no nome de Jesus Cristo. Sabe, querido? Então, nós entendemos, querido, que a oração, ela tem muito poder. A Bíblia diz na carta de Tiago que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Ela pode muito em seus efeitos. Pastor, mas muito? Sim. Até quando? Ela pode, a partir do momento que alguém crê, a partir do momento que alguém toma posse, a partir do momento que alguém recebe Deus nas suas vidas. Tá bom, querido? Você está disposto a isso? Eu creio que você tem um alvo, eu creio nisso. Talvez você não tenha, talvez ninguém para estar orando, eu acho meio difícil isso.
mas talvez você tenha um alvo, você tem uma meta, de repente você tem uma pessoa para estar intercedendo, né? De repente você tem, aí talvez até mesmo, talvez não uma pessoa, mas talvez você tenha uma causa, por exemplo, talvez você tenha aí, para estar orando, para estar intercedendo, uma porta de emprego, talvez a saúde, na área da saúde, talvez você não esteja passando bem, talvez da questão espiritual, diretamente espiritual. Então, não sei qual é a causa pela qual você está orando, pela qual você está aí querendo realmente algo da parte de Deus. Eu só sei dizer para você, querido, que Deus, Ele é aquele que pode abençoar a tua vida, alcançar a tua vida. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clama a mim e responder-te-ei. Sabe, Ele pede para a gente buscar Ele, invocar o nome dEle, querido, para que Ele possa realmente estender a mão. O livro do profeta Isaías, sabe, diz que, capítulo 59, diz que a mão dele não está encolhida, o ouvido dele não está tapado, não está fechado, mas o Senhor, Ele está sempre disposto a ouvir a nossa oração, sempre disposto a ouvir o nosso clamor, tá bom, querido? Então, te convido, venha adorar ao Senhor juntamente conosco, venha clamar ao Senhor juntamente conosco. Eu tenho certeza que a tua vida vai ser grandemente abençoada em nome de Jesus. E exatamente hoje, aqui na Igreja Batista Shalom, está havendo um momento de clamor, está havendo um momento de adoração, de busca realmente, de intercessão por vidas. Talvez as pessoas não saibam qual é o seu nome, mas tem gente, eu creio, que orando pela tua vida. A pessoa nem sabe meu nome, sim, não sabe, mas nós oramos por todas as pessoas que assistem esse vídeo que você está assistindo, por todas as pessoas que acompanham nossas lives, os nossos cultos, os quais nós transmitimos, todo culto nós transmitimos aqui, nós oramos por todas essas pessoas. Se você assistiu algum, você é alvo de nossa oração. Se você assistiu algumas das nossas reflexões no nosso canal de reflexão, você é alvo da nossa oração. Se você assistiu algum estudo bíblico no nosso canal, Teologia Simples, você também é alvo da nossa oração, tá? Então, motivando e edificando vida, se você assistiu algum vídeo lá, você é alvo da nossa oração. Então, nós estamos orando, nós estamos buscando, nós estamos clamando constantemente por vidas, clamando constantemente por famílias, querido. Você pode ter certeza disso. E se a sua vida é abençoada, é porque alguém está orando, alguém está intercedendo pela sua vida. Assim como a vida de Pedro foi salva, foi restaurada, foi liberta, querido, assim também a vida de muitas pessoas, nós cremos que através da nossa oração vai ser sarada, vai ser salva, vai ser liberta, vai ser transformada por causa da oração de um povo que muitas vezes nem conhece, tem tanta afinidade assim, mas pelo fato de nós sabermos que estamos orando pela imagem e semelhança de Deus, já nos traz uma gratificação muito grande, já é um motivo de alegria muito grande no nosso coração, saber que estamos orando por pessoas que defendem a mesma causa que nós, que acreditam no mesmo Deus que nós, que adora, celebra o mesmo Deus que nós, que tem a mesma fé que nós, já é motivo de muita alegria, tá bom, querido? E só o fato de repente você não serve o mesmo Deus que nós, de repente você não celebra o mesmo Deus que nós, mas só o fato de você permitir que essa palavra chegue até você, você está dando crédito para nós, querido, Deus te abençoe. Já é motivo de nós orarmos pela tua vida, já de assumirmos o compromisso com você. Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Deus possa abençoar a tua entrada e a tua saída. Deus seja contigo e Deus sempre possa fazer brilhar uma luz para você nos momentos de decisão na sua vida, nos momentos que você tiver que tomar decisão na sua vida, que o Espírito Santo de Deus possa fazer brilhar uma luz para que você tome as decisões certas, para que você entre nos caminhos certos, para que você seja abençoado no nome do Senhor Jesus, tá bom, querido? Eu louvo a Deus por isso e agradeço a Deus pela oportunidade de poder estar aqui juntamente com você, tá bom? Nessa noite de hoje, agora aí, ó, falta 3 minutinhos para as 9 horas, estamos praticamente encerrando. Deus abençoe você que está participando conosco, Deus abençoe você que chegou aí durante o estudo bíblico, durante a palavra. Estamos falando hoje sobre oração, né? Aliás, falamos em oração em tempos de crise, o fato de nós estarmos orando justamente nesses tempos difíceis aí, tempos de crise, tá bom? E nessa hora eu vou estar orando, justamente aquilo que eu falei para você. Só o fato de você estar nos acompanhando, você já é alvo da nossa oração. Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Então, pastor, você não vai pegar os motivos? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Poderíamos pegar até eu estou aqui sozinho no meu cantinho aqui, mas nós estaremos orando por todas as causas que talvez você tenha escrito no papel, talvez você tenha até mesmo no teu coração, talvez você tenha guardado na tua mente. Apresente diante do Senhor juntamente comigo. Você vai orar aí, eu vou orar aqui e nós vamos concordar, porque a Bíblia diz que quando 2 pessoas concordam na terra, isso é ligado no céu, e eu creio nisso,
Eu creio nisso. Se alguém que crê na Bíblia, eu creio nisso, você pode ter certeza disso, tá bom? Fecha seus olhos nessa hora, oremos ao Senhor. Fecha seus olhos. Aleluia. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Deus, a Ti. Nós te damos graças, assim como o Senhor Jesus mesmo disse: Pai, te dou graças porque sempre me ouve. E eu te dou graças, Pai Santo, nessa hora, por cada pessoa, Senhor, que tem nos acompanhado, Pai. Por cada pessoa, Senhor, que tem, Senhor, separado um tempo, Deus, para estar juntamente conosco aqui, Senhor, nesse momento, Pai, momento de busca, momento, Senhor, de clamor, momento, Senhor, de oração, momento, Senhor, de intercessão. Pai, eu apresento, Pai, cada pessoa, Senhor, que está aqui conosco, Senhor, nessa mesma fé que nós, Senhor, talvez com a foto levantada, talvez, Senhor, com um copo de água, talvez com um documento, talvez com um currículo na mão, não sei, Senhor, como é que eles estão se apresentando aí, Senhor, não sei. Mas eu só sei, Senhor, que nós estamos na mesma fé. E a Tua palavra, Deus, ela nos garante, Senhor, que quando duas pessoas concordam, Deus, os céus concordam também, Pai. Então, Deus, nós concordamos, Pai, nessa hora. Nós abençoamos, Pai, essas vidas, Pai, em nome de Jesus. Nós sabemos que as causas, como nós sempre falamos, podem ser muitas, mas nós sabemos que a solução e a resposta é uma só, e ela se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós colocamos, Pai, tudo isso diante do Senhor, Pai, e nós abençoamos, Deus, em nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo, meu Deus, para o Teu louvor, Senhor, e para a Tua glória, é que nós colocamos diante do Senhor e abençoamos. Amém, glória a Deus, graças a Deus. Amém, querido? Amado, graça e paz, muito bom foi estar com você. Mais uma vez te convido, você que deseja estar conosco, você que deseja conhecer um pouco mais nosso trabalho, Igreja Batista Shalom, Rua Carlos Evaso, número 21, bairro de Vila Helena, cidade de Sorocaba, tá bom? Você é meu convidado, sou o pastor Paulo Farias, tem aqui uma equipe maravilhosa para te receber, para te ajudar na caminhada cristã. Se você precisar de oração na tua casa, se você precisar de intercessão, se você precisar de repente algo que nós possamos realmente fazer por você, querido, você pode ter certeza que a mão vai estar estendida para abençoar a tua vida e de alguma forma, em nome de Jesus, nós queremos ver você bem, nós queremos ver você caminhando na presença do Pai, com a sua família salva, com a sua família liberta, com a sua família abençoada, e você possa dizer também aí cheio de honra: eu e minha casa sempre serviremos ao Senhor e estamos servindo ao Senhor. Querido, Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Não se esquece, se inscreve no nosso canal, compartilha, deixa seu like, tá bom? E não se esquece também, amanhã, terça-feira, 8 horas da noite, estaremos aqui com o estudo bíblico Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, é o nosso estudo da semana. Queridão, Deus abençoe, graça e paz, um abraço, até amanhã, se Deus assim permitir. Fica com Deus, até lá.